Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Glória a Deus. Quarta-feira. Eu entro na segunda-feira, o pessoal fala, é segunda-feira, né? Depois, quarta-feira, estamos na metade da semana. Daqui a pouco, sexta-feira, e Zé Felipe, matamos a semana aí, glória a Deus, né? Relógio de oração, pessoal da Hebron, a todo ritmo aí, então, a todo vapor, né? 6 horas da tarde, agora tem um relógio das 6 às 18, então, algumas pessoas não vão estar conosco aí, porque estão no relógio de oração, então, depois das 7 você vê a retransmissão aí. Pessoal da rádio, muito boa noite com muita alegria. Paramos aí os louvores para entrar ao vivo. Lembrando que a programação da Hebron, toda vez que nós entramos ao vivo, interrompe, né, os louvores, e dentro de uma hora e pouco dentro da programação, volta o louvor normalmente. Amém? Pessoal do Facebook que quiser aderir para a rádio, nós temos o aplicativo da Rádio Hebron. A rádio é da igreja, então é nossa, né? A rádio, então nós não temos patrocínio, não temos problema com nada, pelo contrário, nós temos a programação 100% Jesus aí, louvor 24 horas por dia, 7 dias por semana, então não tem nenhum dia que não toque louvor. Aí, então a rádio não para aí 24 horas, é grande bênção. Hoje, para o sistema Android, nós temos um aplicativo, você baixa o aplicativo, você consegue compartilhar, consegue salvar, consegue fazer uma série de coisas. Porém, quem tem, no entanto, quem tem o iPhone não tem como baixar o aplicativo, então você vai ter que fazer o quê? Entrar na página da internet www.hebron.com.br. Aí você vai acessar a página da internet. Só que acontece, você acessou a página da internet, você consegue fechar no iPhone e ficar com a tela fechada, mas não dá para salvar, não dá para fazer a mesma coisa, os mesmos benefícios que tem o aplicativo, mas você não fica na mão aí. Amém? Lembrando que pela rádio você tem a facilidade que ela consome menos internet, pelo fato de não estar rodando o vídeo, somente o áudio. Então, você consome menos pacote, os dados móveis aí. Então, para quem preferir, fique à vontade. Amém? Bom, pessoal, vamos lembrar aí a programação da Hebron, como de costume, a gente sempre fala da programação da Hebron. A Hebron, nós somos uma igreja 100% virtual, né? Nós temos espaço físico aqui, mas a base da Hebron é 100% virtual, um projeto que o Senhor deu para nós 4 anos atrás, nós começamos e já estamos aí há mais de 5 anos aí com a Hebron de internet. Então, nós temos de segunda a sexta-feira, das 8h30 até umas 10h30 no máximo, aí, palavra do dia com a bispa, né, de segunda a sexta. Segunda, quarta e sexta, às 18 horas, estamos comigo na Luz da Palavra, um programa diferente, né, de manhã a gente recebe pela manhã, a gente recebe a palavra, à tarde não. À tarde é uma programação diferente, nós vamos fazer estudo em cima dos livros bíblicos, aí nós estamos indo em ordem cronológica dos acontecimentos, nós estamos no livro de Josué. Amém? Então, se você perdeu ou quer voltar, recapitular alguma coisa, enfim, assistir alguma aula passada, algum programa passado, você tem acesso além do Facebook, tem pelo YouTube, que é mais prático lá. Você entra na página do Bispa Karen lá, no YouTube, né? Se inscreve lá e toda vez que a gente entrar na programação vai te chamar aí. Amém? Então, você tem essa facilidade lá. Terça e quinta, o que nós temos, pessoal? Terça e quinta nós temos o Prefiro Crer. Ontem, inclusive, tivemos um testemunho lá de Curitiba, né? Então, quando está fora de São Paulo, quando está fora dos estúdios aqui, tá longe, a gente faz simultâneo via internet. Então, logicamente, depende também da qualidade da internet da pessoa. Então, às vezes, a transmissão tem um pouquinho de diferença, a gente pede desculpa aí, mas nós temos programação de terça e quinta com testemunho. Então, eu prefiro criar um programa somente de testemunho. A pessoa que tem experiência com a Hebron vem dar um testemunho do que ela viveu, quais são as experiências. Então, ontem, a dona Rosélia, né, se não me engano, a Rosélia, ela estava dando testemunho dela de Curitiba, começou a assistir a Hebron desde maio e foi contando os milagres que ela viveu, né? E não foram poucos aí, depois você procura aí no Facebook, está salvo a programação de ontem. Nós só não colocamos no YouTube por conta da qualidade, o YouTube não aceita. Então, você tem aí no Facebook, ainda para você ver. Então, isso de terça-feira às 7h30 da noite, horário novo para que o pessoal que trabalha, não tem como dar testemunho durante o dia, então terça-feira é às 19h30. Amém? De quinta, ele é às 3 horas da tarde. Então, amanhã tem de novo, a gente vai ter uma querida que vai estar contando o testemunho dela aí. Amanhã vocês vão ficar sabendo quem é, não vou falar quem é, né? Mas, enfim, amanhã tem o testemunho dela às 3 horas da tarde. Então, amanhã agenda lotada. De quinta-feira, a Hebron não para, porque tem programação o dia inteiro. De quinta e sexta, quase o dia inteiro aí. Sexta, um pouquinho diferente, mas amanhã nós temos palavra do dia às 8h30 da manhã, às 3 horas, prefiro crer com testemunho, e às 19h30 nós temos um projeto novo. São 12 quintas-feiras as mulheres conectadas em Cristo.
um projeto que o senhor deu para a bispa de 12 quintas-feiras. E nós estamos, se não me engano, na oitava quinta-feira, vai ser amanhã, não sabemos ainda quem a bispa vai ministrar amanhã, mas vamos ter ministrado as mulheres, as grandes mulheres da Bíblia aí, que tem testemunhos de sobra do que fizeram, quanto foram abençoados, quando foram usados como instrumento. Então amanhã teremos mais uma mulher. Semana passada eles falou sobre Maria, né? Talvez a mulher mais importante aí, né? Deu a luz a Jesus. Então uma das mulheres, se não a mais importante, eu acho que é a mais importante da Bíblia aí, foi falado quinta-feira passada, amém? Então amanhã vamos ver que testemunho que vai ser. De sexta-feira nós temos pela manhã, 8h30, né? Palavra do dia, comigo às 18 horas, a luz da palavra, e às 21 horas nós temos o Gospel Night. Programa novo, terceira semana, aí, se eu não me engano. Programa do Bispão e da Bispa aí, eles vão tocar louvor, todos os ritmos de louvor. Aliás, que todos os ritmos louvem ao Senhor, é o que diz o rei Davi, né, em Salmos. Então, convido você a estar também sexta-feira aí. O programa é 1h30 aí no máximo aí de louvor, é muito gostoso, dá tempo de você jantar, tomar um banho, descansar um pouquinho e ouvir louvor e encerrar a tua semana comercial aí, ó, a 1000 por hora, né? Espiritualmente, lógico, né? E aí depois nós temos, no sábado nós temos programação nenhuma na Hebron, mas no domingo nós temos culto de encerramento, culto normal, né? No domingo, mas temos também encerramento do nosso jejum. Porque nós temos essa semana um relógio de oração. É um propósito da Hebron muito conhecido, muita gente tem contado o testemunho, a maioria que contou testemunho conheceu a Hebron através do relógio de oração. Já tem mais de, não sei agora, acho que mais de 2 anos já que tem o relógio de oração, se não mais, né? Que tem o relógio de oração. Então nós começamos domingo e vamos até domingo próximo agora. Nós temos horário de relógio de oração. 1 hora você fica na presença do Senhor louvando, adorando, recebendo a palavra. Você vai orar, adorar, enfim, com todo mundo, um grupo, né? Montado no WhatsApp. E nós temos horário à meia-noite comigo, à meia-noite que abre o relógio de oração, e à meia-noite no domingo, que abre o domingo agora. Depois, às 6 horas da manhã, nós temos o Bispão. O Bispo Fábio está conosco aí às 6 horas da manhã, ele que dirige o grupo das 6. Ao meio-dia, a Bispa, outro grupo do meio-dia, também à 1 hora da tarde. E às 18 horas, nós revezamos entre nós aí. E às vezes, alguns dos oficiais da igreja têm feito também, como tivemos aí, onde quem fez foi a Maísa, nossa diaconisa, que fica lá em Mococa. Então, assim, é grande bênção, relógio de oração, sempre você vai ter uma ministração ali, e essa 1 hora você vai ficar na presença do Senhor. Uma forma de você se dedicar ao Senhor. Lembre-se que do nosso dia, essa 1 hora não representa nem 10%, né? De 24 horas, não representa 10%, né? Você está na presença do Senhor. Então, 10% seria 2 horas e 40 minutos, né? Então, veja bem, vamos estar na presença do Senhor, vamos nos derramar no altar do Senhor nesta 1 hora. Amém? Glória a Deus, pessoal. Recados dados, essa é a Hebron aí, né? A semana da Hebron, que é uma semana corrida. Semana que vem, provavelmente, nós temos propósito novo, começando quinta, sexta, quarta, quinta e sexta, então fica atento aí, se você perdeu o relógio de oração, semana que vem tem propósito de salmo, propósito da família, a Hebron não para, amém? Eu quero orar com vocês para a gente começar aí, já vão abrir suas Bíblias, em Josué capítulo 18, nós vamos iniciar hoje, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou. Quero te pedir, Senhor, nos visita poderosamente nesta noite, nos reveste de poder, de unção, de autoridade, nos capacita nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. Nos limpa, nos purifica de todo pecado, que possamos nos esvaziar de todo o nosso eu, Pai, para que o Senhor possa usar da nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Abre o nosso entendimento para receber essa palavra hoje, Senhor. Que possamos entrar na tua presença limpo de mão e puro de coração, Senhor, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, tira todo o comichão dos nossos ouvidos, todo cansaço, Pai, desse dia de trabalho, toda sonolência, Pai, em nome de Jesus, todo comichão caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, toda apostasia e incredulidade caia por terra, para que possamos ouvir a Tua voz nessa noite, Senhor. Me usa, Senhor, como instrumento, Senhor, em nome de Jesus, que eu diminua cada vez mais e o Senhor cresça, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas sim a Tua, Pai, nesta noite, Senhor, em nome de Jesus. E tudo que o Senhor fizer, Deus, a honra, a glória e o louvor é Teu, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Bom, vamos lá. Na segunda-feira, nós falamos sobre o capítulo aí, nós andamos aí no capítulo 14, 15, 16, 17. E esse período que nós estamos falando agora, na realidade, o que acontece? Nós já vimos Josué já conquistou a terra, ou pelo menos parte dela. Por quê? Na realidade, a Bíblia relata que Josué estava cansado, né? E aí o Senhor fala para ele, vamos dividir a terra, tinha muito mais terra para conquistar.
Porém, o povo não conquistou todas as terras que tinham. Talvez porque perdeu muito tempo em guerras, logicamente, né? Embora o Senhor deu estratégia em todas elas. Muitos povos que deveriam ser tirados de onde estavam não foram tirados. A gente vai ver que isso tem consequências também por conta disso. Então, tem tudo isso. Nós vimos aí agora a distribuição das terras. Então, começou a distribuição das terras na segunda-feira. E nós vamos ver agora o restinho final das terras que vão ser distribuídas. Amém? Então, aqui, no capítulo 17, a gente finalizou aí falando sobre a herança da meia tribo de Manassés. Por quê? Meia tribo de Manassés já tinha recebido um espaço, né, uma área antes do Jordão, lá ainda na época de Moisés. E a gente lembra que eles assumiram um compromisso com Josué, com Moisés na época, de que quando Josué fosse conquistar as terras depois de passando do Jordão, que eles iriam, todas as tribos iriam junto, né? Até conquistar todo mundo, depois eles voltariam, e foi o que aconteceu agora. Agora está pegando a outra meia tribo de Manassés, né? Está pegando uma parte da região aí, nós vimos então na segunda-feira, ok? Então vamos lá no capítulo 18, o resto da terra é dividido em 7 partes, então como algumas já tinham pegado partes aí, nós vamos dividir o restante. Vamos ler do versículo 1 até o 5 aí. Reuniu-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles, ou seja, estava à disposição deles a terra, porque está dizendo aqui, montaram a tenda ali em Siló, e lá a terra estava sujeita a eles, e ali começaria então a distribuição. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não tinham repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais nos deu? Por quê? O povo não tinha pegado as suas terras ainda. Então, até quando vocês vão ser remissos? O Senhor deu a terra, conquistou, já começa a dividir e vão tomando posse cada um da sua parte. Só que como não aconteceu isso, Josué vai ter que intervir aqui. Vamos ver. De cada tribo escolhi 3 homens para que os envie eles e se disponham e corram a terra e façam dela um gráfico relativamente à herança das tribos e se tornem a mim. Dividirão a terra em 7 partes, Judá ficará no seu território ao sul e a casa de José no seu ao norte. O que acontece aqui? Então, o que Josué fez? Então faz o seguinte, vai alguns homens lá, que você falou, alguns homens lá, que fossem fazer como se fosse uma topografia ali, fazer um gráfico da região para que pudesse ser dividido. Por quê? A região precisava ser dividida também de acordo com a quantidade de habitantes, mas eu estava numa terra muito grande para uma tribo pequena. Nós vamos ver que tem tribos aí que tinha quase metade da tribo maior, né? Judá, que era uma das tribos maiores, tinha mais ou menos 70, se não me engano, mais de 70 mil homens, né? Então você imagina, tinha tribo que tinha 20 mil. Então era 3 vezes maior do que era. Então dá para dar o mesmo espaço para as duas. Por quê? Porque precisava de mais espaço para o gado, para plantação, enfim, tudo isso. Amém? Siló seria um dos lugares escolhidos por Deus, que mais tarde veremos que ali todos os homens de Israel chegariam 3 vezes ao ano. Então, é uma cidade importante, que ao longo da história, nós vamos ver que os judeus, né, eles iam 3 vezes ao ano lá, para entregar a oferta. Então, lá era um lugar escolhido como lugar central para entregar a oferta, o holocausto, logicamente que cada um tinha lá na sua tribo, mas aqui era o lugar central onde devia ser entregue. Amém? A localização mostra que nos tempos de Josué era uma cidade central e até o templo de Samuel era a sede do tabernáculo judaico. Então, até quando chega lá nos tempos de Samuel, aí o juiz de intercessão, né? Juiz ali que passa do tempo de reis, né? Ou melhor dizendo, de juízes, e passa a ter a monarquia, a dinastia, que aí vão ter um rei constituído. Então ele faz esse intercâmbio aí entre passar um tempo de juízes para então um tempo de reis. Amém? Então até esse tempo, o templo onde foi colocado, onde se entregava o holocausto, o templo central, era lá em Siló. Amém? Portanto, deveriam fazer um gráfico onde seria lançado a sorte sobre 7 tribos que não tinham recebido herança ainda, pois Ruben, Gad, Manassés, Efraim e Judá já tinham recebido as suas terras. Então faltava agora ainda 7
7 tribos aí para receber a sua parte. Os homens foram e fizeram como Josué lhes ordenara, e Josué lançou a sorte perante o Senhor em Siló e repartiu a terra, como nós vamos ver agora. Então, lembrando que eu ministrei para vocês o que era lançar a sorte lá, o Urim e o Turim, né? Ali se escolhia a sorte para ver quem iria ficar com quem iria ficar com qual terra, né? Então se lançava o Urim e o Turim, ali a sorte para ver quem ficava com cada terra. Não era o Josué que definia, então nem o sacerdote Finéias. Quem definia lá nessa época, o que acontece? Era lançado sorte, nós vamos ver ao longo da Bíblia, vai se falando muito sobre isso, e eu passei a ter referências para vocês bíblicas com relação a isso, amém? Então a herança de Benjamim, vamos ver aí no versículo 11. Aí começa cada tribo pegando a sua herança. Eu não vou entrar no detalhe, pessoal, de toda a gráfica, quantas cidades foram, os nomes das cidades, para ficar extenso, não tem necessidade que ninguém vai decorar tudo isso, né? Então, quem tiver dúvida, depois já sabe onde está, porque eu estou passando algumas referências. Então, vamos lá. Tribo de Benjamim, versículo 11. Saiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e o território da sua sorte caiu entre os filhos de Judá e os filhos de José. Então aqui começa a relatar a descrição geográfica com seus limites. Olha, até o rio tal, até o mar tal, até as terras de fulano, as montanhas e tal. Então começa tudo relatando sobre cada tribo dessa forma. Eu não vou relatar cada um, porque não acho que tem necessidade aí, né? Porque isso é muita informação de espaço territorial que para a gente não vai conseguir memorizar, decorar, enfim. Então, tá? Só para vocês. Então, essas foram as cidades, a herança de Benjamim. As cidades de Benjamim vêm logo na sequência aqui. Nesse trecho é passado o nome das cidades que pertenciam a essa tribo. Ao todo eram 26 aldeias, cidades e aldeias, dentre elas uma importante que era Jerusalém. Então aqui Benjamim ficou depois com uma parte muito importante que era onde iria ficar Jerusalém. Inclusive tinha um outro nome, nós vimos aí, e vai ser alterado para Jerusalém. Amém? Capítulo 19, vamos lá. A herança de Simeão. Vamos lá, versículo 1. Saiu segundo a sorte de Simeão as tribos dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da tribo dos filhos de Judá. Vamos lá para o versículo 9 agora. A herança dos filhos de Simeão se tirou dentre a porção dos filhos de Judá, pois a herança desse era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. Então, quer dizer o seguinte, Judá tinha muita terra e por conta disso, Simeão saiu a sorte dele uma parte da terra que já era dos filhos de Judá. Então, pegou aí um pedaço dessas terras aí, e aí vem a descrição disso. Simeão não recebeu uma herança independente. Em vez disso, herdou terras dispersas no território de Judá. Então, logicamente, não um espaço físico só num lugar. Todas as terras de Judá pegaram um pedaço de cada lugar ali das terras de Judá e foi ali para Simeão. Seu pai Jacó já tinha previsto tal coisa lá em Gênesis 49. No capítulo 49 de Gênesis, Jacó, antes de morrer, começa a falar sobre os filhos. Esse aqui é igual o leão, esse aqui é astuto assim, esse é assado, e começa a falar sobre os filhos dele. Isso ele fala, relata que isso aconteceria com os filhos. Olha quanto tempo atrás, né? Jacó, aqui nós estamos falando em Gênesis 49, depois nós temos Êxodo, né? Nós temos a saída do povo do Egito ali, do último capítulo de Gênesis para Êxodo, foram mais de 400 anos. Né? Então, olha quanto tempo Jacó já tinha profetizado isso sobre a vida dos filhos dele. Depois tem a saída do povo lá do Egito, 40 anos no deserto, a descendência desse pessoal, porque aqueles que foram no deserto não morreram no caminho, não chegaram lá. Então, olha quanto tempo se passou. E aquilo que Jacó tinha profetizado lá atrás estava acontecendo agora com o filho dele, né? E em 1 Crônicas também, capítulo 4, fala sobre isso, que Simeão é descrita como uma tribo muito menor do que Judá. Receberam ao todo 17 cidades e aldeias. Então você vê que ainda assim era um número grande. Amém? Uma observação aí, em Números, capítulo 26, ela aparece no censo com os homens com mais de 20 anos com uma menor tribo. Ou tribo, era uma tribo tão pequena que era menor a Efraim, e ainda assim possuía 10 homens a mais.
Só para vocês terem uma ideia. Então, 10 mil homens a mais. Então, era muito pequena a tribo aí. Amém? Herança de Zebulon. Vamos ver aí na sequência, a partir do versículo 10. Vamos ler o versículo 10. Saiu a terceira sorte aos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, por limite da sua herança, e até Saride. E aí começa a descrição dos limites também. Ao todo deles foram 12 cidades e aldeias. Então, o que é importante você ver? Pela quantidade de cidades, você vê o tamanho de que era cada tribo. Amém? Herança de Issacar, vamos ver o versículo 17. A quarta sorte saiu a Issacar, aos filhos de Issacar, segundo as suas famílias. Qual foi o total das cidades? 16 cidades e suas aldeias, ao total ali. Então, vamos ver que cada cidade tinha outras aldeias, então era muita terra aí o povo possuía. Herança de Asser, vamos ver. Saiu a quinta sorte à tribo dos filhos de Asser, segundo as suas famílias. Qual foi o total? Total de 22 cidades e suas aldeias. Então, aqui você já vê que já pegou a outra, teve 16, aqui já teve 22 cidades e aldeias aí. Vamos lá, próximo. Herança de Naftali. Vamos ver qual que foi. Versículo 32. Saiu a sexta sorte aos filhos de Naftali, segundo as suas famílias. Vamos ver. Era um total de 19 cidades e suas aldeias. Então, também uma tribo grande. Herança de Dan. Vamos ler aí do 40 ao 47 aí para a gente entender um pouco mais da herança de Dan. A sétima sorte saiu a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. O território da sua herança incluía Zorá, Astarol, Irsemes, Sabim, Agilon, Itla, Eslon, Tina, Epron, Elec, Gibeton, Balat, Jeúde, Bederat, Baraque, Gatimon, Mejarcom, Racom e território de fronte de Jope. Saiu, porém, pequeno limite dos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lesen, e as tomaram, e a feriram a fio de espada. E, tendo possuído, habitaram nela, e lhes chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai. Esta é a herança dos filhos de Dan, segundo as suas famílias e cidades aí. Portanto, a tribo de Dan aqui ficou com a parte menor, não relatada aqui na Bíblia, a quantidade de cidades. Olha que interessante. Aqui não foi relatada a quantidade de cidades que ele ficou. Fala de algumas cidades aqui, mas não relata ao total. Tá? Quantas cidades você tinham mais algumas que não foram relatadas aqui, o número não fala quantas demais. Olha, foram tantas cidades e coisa e tal. Nesse caso aqui, não. Herança de Josué, vamos ver aí. Lembrando que Josué tinha a tribo a qual ele pertencia. Vamos ler aí do 49 ao 51. Acabando, pois, de repartir a terra de herança segundo os seus territórios, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Num, a herança no meio deles. Então, lembrando que a tribo de Josué já tinha recebido a sua parte. Porém, aqui ia dar uma terra específica dentro dessa tribo para Josué, porque afinal Josué e Caleb eram os grandes guerreiros aí que tinham caminhado no deserto e agora estavam tendo posse da terra, colocando esse povo na terra prometida, né? Deram-lhe, segundo o mandato do Senhor, a cidade que pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim. E reedificou ele a cidade e habitou nela. Então, ele tinha direito à herança dentro da tribo de Efraim. Eram essas as heranças de Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Num, o cabeça dos pais das famílias. E partiram por sorte em herança e pelas tribos dos filhos de Israel em Siló, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação, e assim acabaram de repartir toda a terra. Vamos lá. As terras dadas a Josué era própria para um grande líder receber, uma cidade digna dele segundo o mandato do Senhor. Essa cidade situava-se dentro dos limites da tribo de Efraim, do qual Josué fazia parte. Então, uma cidade digna para ele, segundo os estudos, uma cidade muito importante. E nada mais justo do que dar para um grande líder, como foi ele, fazendo tudo o que fez com o povo. Amém? Capítulo 20, vamos lá. Então, das terras, ficou claro aí, pessoal, quando divididas as terras, não adiantava a gente ficar citando cidade por cidade, mas assim, sabe que são muitas cidades que cada tribo recebeu. O importante aqui, o que é? A palavra do Senhor estava se cumprindo sobre a vida de cada um deles, ou seja, sobre cada tribo, cada um estava recebendo a sua parte, cada um estava recebendo a sua herança,
não podiam reclamar de nada. Pelo contrário, se não tinham mais, porque não conquistaram, não que o Senhor não tivesse dado. O Senhor deu a terra, falou, tudo Canaã, toda Canaã é de vocês. E a gente vai ver que a Bíblia já relatou, eu já mostrei para vocês que Josué conquistou 31 reis, né? Tirou 31 reis de lá. Então a gente já vê que tinha muito mais ainda para ser conquistado. Amém? Capítulo 20. Estabeleceram-se as cidades de refúgio. Vamos ler o versículo do 1 ao 3 aí. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai-vos para vós outras as cidades de refúgio, de que vos falei por intermédio de Moisés, aquilo que tinha falado lá atrás, né? Para que fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem querer, para que nos sirvam de refúgio contra o vingador do seu sangue. Isso nós vimos lá em Números, né? O que acontece? Existiam cidades de refúgio para aqueles homicidas, lembrando qual? Aqueles que mataram por engano, ficariam nessas cidades de refúgio. Então, até isso, o Senhor, que é um Deus de detalhe, começa a separar quais terras esse povo ficaria. Quais são as terras que esse povo não tem direito a ficar? Tinha que separar umas terras também de refúgio, para que ele ficasse com os homicidas, né? Essas cidades deveriam ficar até o julgamento por parte dos anciões, ou, se condenado, até a morte, né? Ou até a morte, se não condenado, né? Até a morte do sumo sacerdote, onde poderia, então, voltar para sua casa. Então, lembrando que aqui, aqueles homicidas podiam ficar nas cidades de refúgio até a morte do sacerdote. Havendo a morte do sacerdote, eles voltariam para suas residências, podiam voltar para casa. Aqui só não poderiam no ano do jubileu. Como tinha o ano do jubileu no 7º ano, que tudo se devolvia, coisa e tal, nesse caso, para eles não servia. Eles tinham que ficar nessa cidade de refúgio, só poderiam voltar caso o sacerdote morresse. Ainda que morreu antes do ano do jubileu, ele poderia voltar para casa. Mas, independente disso, com jubileu ou sem jubileu, ele não poderia voltar para casa. Amém? As cidades de refúgio eram distribuídas de forma que ninguém demorasse mais de um dia de viagem até elas, em qualquer parte da terra de Israel, sendo 3 de cada lado do Rio Jordão, ou seja, 3 de um lado e 3 do outro. Moisés designou as 3 ao oriente do Jordão, como nós vimos lá em Deuteronômio, né? E Josué as outras 3 que lidera aqui de cara ao lado ocidental do rio. Então aqui, o que acontece? Houve 3 terras que Josué indicou e outras que Moisés já tinha indicado dessas cidades de refúgio aí. Foram distribuídas e o camarada não podia ser uma cidade muito longe, que o cara demorasse mais de um dia de viagem para chegar, porque senão o vingador ia pegar o cara, com certeza, né? Porque o cara só estava protegido dentro da cidade de refúgio. Então era algo muito distribuído próximo das tribos aí. Nas cidades israelitas, os anciões eram os chefes e juízes, aí só para vocês entenderem aí, tá bom? Capítulo 21, vamos lá. Hoje vai dar para a gente avançar bem. Vamos ler aí. Aqui é a cidade dos levitas. Nós vimos lá em Crônicas, tá? Então, vou dar uma recapitulada aqui, mas nós vimos tudo isso aqui da cidade dos levitas lá em Crônicas, tá bom, pessoal? No capítulo 6, tá bom? 1 Crônicas, capítulo 6. 48 cidades foram designadas como aquelas as quais os levitas poderiam viver e apacentar o rebanho em suas imediações. Tais cidades mencionadas continuariam sendo propriedade de outras tribos, mas os levitas teriam direito à sua habitação e apacentamento, visto que eles não possuíam outras porções de terra. Então, lembrando que cada tribo, né, as tribos tinham que distribuir uma parte de espaço lá, né, da terra deles para os levitas, inclusive para que eles pudessem apacentar o seu gado. Como eles não tinham direito de terra, né, ali eles teriam direito a quê? Ficar na terra de uma outra tribo, lembrando que a terra era daquela tribo, eles só poderiam ficar lá porque ali eles iam ajudar a julgar e fazer tudo que eles tinham, que era especificações dos levitas. E foram espalhados, pois na condição de instrutores da lei, os levitas teriam melhor condições de ensinar se eles estivessem, né, espalhados pela terra. As cidades de refúgio, descritas no capítulo anterior, ficaram sob os cuidados dos levitas aí, só para vocês saberem. Então, todas as cidades, né, de refúgio que a gente comentou aqui, ficou a cabo dos levitas aí cuidando. Amém? Versículo 43 ao 45, vamos lá. Aqui vai falando sobre 4 cidades, eu não relatei para vocês, mas depois, se vocês quiserem, no capítulo 21, vai falando, olha, 4 cidades
da tribo de Áser, 3 cidades da tribo de... Então, junto ao total, eu somei e dá essas 48 cidades que eu falei para vocês, tá bom? O versículo 43 a 45. Vamos lá. Desta maneira, deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, e a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Então aqui, evidentemente, aquilo que o Senhor prometeu, cumpriu, né? Não ficou nenhuma palavra do Senhor para trás, pelo contrário, tudo o Senhor cumpriu. E como eu falei para vocês, só não conquistaram mais terra porque eles não quiseram, mas não que o Senhor não iria dar, né? Só que a gente viu, Josué já estava cansado, já estava de avançada idade, mas tudo aquilo que o Senhor tinha prometido de terra para o povo, o Senhor as deu. Amém? Capítulo 22, vamos lá. Capítulo 22. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Aqui a gente sabe daquelas 2,5 tribos que foram ajudar o povo. Lembra que eles tinham pegado as terras dele e eles foram ajudar até que todo mundo pegasse cada uma as suas terras. E agora foram todas as terras distribuídas. Então agora vai chegar a hora de dispensar essas 2,5 tribos para que eles voltassem para as suas terras. Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e agradeceu por eles terem guardado tudo que o Senhor falara por intermédio de Moisés. E assim como tinham obedecido suas ordens ao longo das conquistas, foram fiel e guardaram também os mandamentos do Senhor. Era hora deles voltarem para suas tendas, ou seja, para suas casas, né? Para suas possessões, uma vez que o Senhor deu repouso de todo o povo. Então agora estava tendo repouso das guerras, então, para que eles voltassem cada um para sua casa. Josué tinha um único recado, ou seja, uma única direção para dar para o povo importante para eles. Vamos ler aí que direção é essa no versículo 5 e 6. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, nos ordenou, que ameis o Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos e guardeis os seus mandamentos e vos achegueis a ele e sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e os despediu, e a eles se foram para as suas tendas. Aqui o que acontece? Josué estava dando recado para eles, né? Afinal, essas 2,5 tribos, elas estavam indo além do Jordão. O Jordão era como se fosse uma divisória, né? Porque tinha que passar o Jordão para que eles pegassem as terras dele. E aí Josué dá um recado muito importante. Olha, vocês estão voltando para lá, mas uma coisa tem que ficar muito clara. Vocês têm que guardar os estatutos, os mandatos, né? Servir o Senhor de todo o coração, tudo aquilo que Moisés ordenou para vocês. Porque era a receita do bolo para que eles não tivessem problemas lá na frente, né? Portanto, voltariam para suas terras com grandes riquezas e muitíssimo gado, prata, ouro, ferro, bronze, roupas, que deveriam repartir com os irmãos os despojos. Logicamente que ao longo dessas guerras que eles foram vencendo, foram conquistando ouro, conquistando uma série de coisas. Os despojos ficaram todos com eles. Só não em Jericó, estão lembrados? Em Jericó, os despojos eram a primícia que se entregue ao Senhor, e ali a gente viu que Acã pegou daquelas primícias e gerou um problemão ali, né? Morreu ele lá, foi apedrejado e queimado. Então, o que acontece? Agora, aqui, o que acontece? Os as demais guerras, todos eles puderam pegar os despojos. Então, estavam voltando completamente riquíssimos. Não é? Para quem saiu de lá antes do Jordão, tinha bastante coisa, mas não como tinham agora. A gente viu que de uma das guerras, antes deles passarem o Jordão, pegaram mais de 600 mil cabeças de gado. Então, por aí você vê o quanto era importante essas guerras e quanto financeiramente eram rentáveis para eles, né? O altar junto ao Jordão. Logo na sequência fala sobre o altar junto ao Jordão. Vamos ler o versículo 10 e 12. 10 a 12. Vindo eles para os limites, pegados ao Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar
de frente da terra de Canaã, nos limites pegados ao Jordão, do lado dos filhos de Israel. Ouvindo isto, os filhos de Israel ajuntou-se de toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem a peleja contra eles. Olha o que estava acontecendo aqui, só para vocês entenderem, pessoal, não vamos perder o raciocínio. Essas duas tribos e meio ficaram antes do Jordão. Aqui eles ergueram um altar ali de frente para Canaã. Só que o altar central não era lá em Siló, como eu acabei de falar para vocês. As outras tribos ficaram sabendo que eles tinham erguido um altar, chamaram lá, se congregaram lá, chamaram os príncipes lá, os anciões, e falaram, eles estão montando um altar lá. Qual que era a preocupação? Eles estão montando um altar para adorar outros deuses. E aí se juntaram para ir até lá tirar satisfação, ou até mesmo para guerrear. Então a ideia era, vamos até lá e vamos ver o que resolveu. Por quê? Nós não vamos desagradar a Deus. Nós não vamos permitir que eles desagradem a Deus. Se for o caso, vamos consumir todos eles. Então, o que aconteceu? Quando ficaram sabendo que eles tinham montado um altar, se juntaram lá para ir até lá. Surge então a primeira crise que testou a unidade de Israel. O Senhor tinha instruído a Israel de não oferecer holocausto ou sacrifício em qualquer outro lugar, senão no tabernáculo, e não adorar a outros deuses. A punição para a violação de ambas as leis era a morte. Então o Senhor tinha deixado claro. Veja que lá atrás, o Senhor em nenhum momento, eu estava pensando para vocês no Deuteronômio, o Senhor falou qual era o local. O Senhor não tinha falado ainda qual era o local. Só agora que o Senhor falou o local para eles. Então, quer dizer, eles sabiam que não podiam entregar ofertas ali. E passaram a fazer o quê? Ergueram um altar. Então, para o povo, para o restante das outras tribos, eles acharam que ele está entregando o local, está fazendo tudo lá. Presta atenção. Por conta disso, ajuntou-se toda a congregação dos filhos de Israel em Siló para saírem contra eles em exército, sendo liderado por Finéias, filho do sacerdote, e 10 príncipes, cabeça entre os grupos de milhares e milhares. Vamos ler lá o versículo do 16 ao 18. Assim diz toda a congregação do Senhor, que infidelidade é esta que cometesses contra Deus de Israel, deixando hoje de seguir o Senhor e edificando-vos um altar para vos rebelardes contra o Senhor. Acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor, para que hoje abandoneis o Senhor? Se hoje vos rebelais contra o Senhor, amanhã se irará contra toda a congregação de Israel. Então, aqui que eles estão falando, vocês estão lembrados lá, quando se levantaram um altar onde não podia, o Senhor mandou uma praga, e agora vocês estão querendo erguer outro altar aí? Vocês não estão vendo? Da mesma jeito que vocês estão se rebelando contra o Senhor hoje, amanhã o Senhor vai levantar a ira contra todo o povo de Israel. A preocupação é essa. Então, eles estavam tirando satisfação. Pô, você fez aí, você não vai lembrar do que aconteceu lá atrás? Começou a lembrar das coisas que tinham acontecido. E a preocupação porque isso daria uma contaminação e, logicamente, iria acender a ira do Senhor. Ué, o Senhor acabou de dar terra para o povo, e o povo começa a erguer um altar e entregar oferta a outros deuses. Tudo que estava acontecendo relembrava uma tragédia acontecida em Baal Peor, que está lá no capítulo 25, que nós vimos de Números. Os representantes tinham medo de que Deus castigasse a Israel por causa do novo altar. Inclusive, falaram acerca da praga causada pelo pecado da prostituição e da idolatria de Israel em Moabe. Ora, não temiam outra praga? Vocês não lembram da praga que aconteceu? Vocês não têm medo que aconteça de novo? Então, quer dizer, pressionando eles, né, para que desmanchasse tudo isso, que acabasse com essa situação. Lembraram ainda sobre Acã e sua infidelidade, inclusive que ele não morreu sozinho por conta do ocorrido, e sim toda a sua família. Então, o que eles estavam lembrando? Lembra de Acã? Acã foi só ele que cometeu o pecado, mas toda a família dele pagou. Agora vocês vão cometer o pecado e todo Israel vão pagar. Era isso que eles estavam tentando lembrar. Então, começaram a citar algumas coisas, e uma delas eles citavam sobre Acã. Então, eles foram se justificar. Essas duas tribos e meia. Espera um pouquinho, nós temos uma justificativa. Então, antes de vocês tirarem conclusões precipitadas, nós vamos justificar para vocês o porquê que nós levantamos o altar. Vamos ver qual que é a justificativa deles aí, né? Então, eles foram se justificar, não construir um altar para entregar sacrifícios ou ofertas. Que se fosse isso, o Senhor já os teria, não os teria preservado. Então, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: olha, nós não fizemos esse altar para nada disso. Se fosse isso, o Senhor já não teria nos preservado. Nós não fizemos com essa finalidade. Eles haviam ficado com medo de que a distância geográfica pudesse isolá-los.
e com isso, com o passar do tempo, fizesse com que o povo, os israelitas do outro lado do Jordão, os rejeitassem. Então, qual era a preocupação deles? Com o passar do tempo, daqui a pouco ninguém vai lembrar mais de mais nada, e daqui a pouco o povo de lá não se lembra que nós somos 2,5 tribos que ficamos por lá de cá do Jordão. Então, eles não tinham feito nada contra o Senhor. Eles simplesmente estavam colocando um memorial. Talvez eles estivessem lembrando da situação quando eles passaram no Jordão. Quando passaram no Jordão, o que fizeram? Não colocaram, né, as pedras lá, não tiraram 12 pedras lá para ficar por memorial de que eles tinham passado no Jordão? Então, o que ele estava fazendo? Eu estou fazendo um memorial aqui para que a gente não esqueça e para que vocês também não esqueçam, para que ninguém esqueça que nós somos o povo de Israel, estamos do lado de cá. Mas nós não vamos entregar oferta, não vamos entregar holocausto nenhum. Pelo contrário, é simplesmente para a gente lembrar. Vamos ver o versículo 24 ao 28. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã, aos vossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: quem tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Olha a preocupação dele. Amanhã a gente morreu, vocês morreram, a nova geração nossa e a de vocês, e vão perguntar: o que vocês têm com a gente? Olha só. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vós, os filhos de Rubem e os filhos de Gade, que não deis parte no Senhor. E assim bem poderiam os vossos filhos apartar os nossos do temor do Senhor. Pelo que dissemos: preparemo-nos e edifiquemos um altar, não para o holocausto, nem para o sacrifício, mas para que entre nós e vós, entre as nossas gerações depois de nós, nos seja um testemunho e possamos servir ao Senhor diante dele com os nossos holocaustos e os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não digam amanhã aos nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dissemos, quando suceder que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizemos no nosso país. Não para o holocausto, nem para o sacrifício, mas para testemunho de nós e de vós. Então ele começa a explicar aí: olha, nós não fizemos altar para nada disso. Isso é para testemunho para nós e para vós. Se amanhã alguém vier questionar e perguntar, o mesmo altar que vocês montaram lá, nós temos aqui. Isso é para mostrar a aliança que nós temos com o Senhor, para que ficasse muito claro. E a gente vai ver, somente no livro de Juízo, nós vamos ver que em determinado momento, eles brigam entre eles ainda. A tribo de Efraim, ela tem uma situação lá que ela perde 42 mil homens, tem noção? Eles se levantam, porque naquela época, o livro de Juízo tinha muita contaminação. Eles passam 40 anos de paz, mas passam 18 de guerra, sendo assolado pelo inimigo, cada hora um inimigo. E de um determinado momento lá, os gibeonitas têm que enfrentar o povo de Efraim lá, porque a situação estava grave com eles. Eles se levantaram lá, e aí Jefté, né, que era um juiz na época de transição lá, faz o que vai lá, e eles têm que enfrentar uma guerra e matam 42 mil homens. Então veja, em alguns momentos, por que era importante isso? Isso que eles estavam fazendo não era algo à toa, tinha fundamento sim. Amanhã, depois, com o passar do tempo, nascendo gerações novas, o povo ia se esquecer de tudo isso. Tá? Então, na verdade, o propósito da construção era servir como um testemunho. E ouvindo tudo isso, Finéias, o sacerdote, e todos os líderes das tribos tiveram certeza que o Senhor estava no meio deles. E declarou: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porquanto não cometesses infidelidade contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Então, aí ficou claro, o Finéias, né, o sacerdote, ficou, para ele estava satisfeito com a resposta, e com o que ele viu lá, realmente não tinha nada de diferente. Vamos ler o versículo 34, que diz assim: e os filhos de Rubem, os filhos de Gade, chamaram o altar de testemunho, porque disseram: és um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Aleluia. Vamos lá, deixa eu ler aqui o capítulo 23. O capítulo 23 não é grande. Eu vou ler o capítulo 23 com vocês, que dá tempo, nós são 10 minutinhos. E aí, na sexta-feira, eu vou no capítulo 24 e a gente faz um resumo de tudo, como de costume. Legal, pessoal? Aí a gente encerra na sexta-feira. Não dá para a gente ler os dois e fazer o resumo, então vou ler o capítulo 23 com vocês e na sexta-feira a gente pega o 24 e o resumão de tudo. Legal? Vamos lá, capítulo 23, do versículo 1 ao 3.
Passando muito tempo, depois que o Senhor dera repouso a Israel, de todos os seus inimigos em redor, e sendo Josué já velho e entrado em dias, chamou Josué a todo Israel, os seus anciões, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, e disse-lhes: já sou velho, entrando em dias, e vós já tendes visto tudo o que fez o Senhor, vosso Deus, a todas essas nações por causa de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é que pelejou por vós. Bom, aqui, deixando o último recado aí, começa Josué a relatar as últimas conversas dele. Ele começa a chamar a atenção do povo que o Senhor tinha feito, né? O Senhor pelejou por eles que não tinham pelejado. Na verdade, foram meros instrumentos, mas que quem pelejou, quem deu essa guerra foi o Senhor. E a gente sabe que teve inimigos lá que se juntaram, aí, 5 reis juntando contra o povo de Israel, 7. Então, quer dizer, somente o Senhor dando vitória. Tanto que a gente viu que em Ai, eles perderam. Se não fosse o Senhor, né, depois para dar vitória, o que acontece? Eles perderam lá em Ai. Então, um posicionamento errado colocava tudo por abaixo. Quer dizer, a derrota vinha de imediato. Na realidade, Josué faz um resumo e um balanço da conquista na terra. De que o Senhor fez, de como destruiu as terras e de que lutou pelo povo. Ou seja, que Deus cumpriu a promessa. Afinal, eles eram testemunhos vivos de tudo que o Senhor fizera. Agora, Josué iria repetir para o povo aquilo que ele mesmo ouviu de Deus e há anos atrás que garantiu o seu sucesso. Vamos ler o versículo 6 até o 12. Vamos lá. Esforçai-vos, pois, muito para guardardes e cumprir tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dele não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, ele está repetindo aquilo que o Senhor falou para ele lá no capítulo 1 de Josué. Olha, ser forte, corajoso, medita na lei de noite, não olha nem para a direita, nem para a esquerda. Aqui o Senhor estava repetindo para ele aí. E ele agora repetindo para o povo, aquilo que ele recebeu e que foi garantido sucesso na vida dele, não foi? Ele estava repetindo para o povo, o que é garantido sucesso? Aquilo que eu ouvi, eu estou repassando para vocês, façam a mesma coisa daqui para frente. Para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Porque eles não consumiram todo o povo, não mataram todo o povo. A gente viu na segunda-feira que muitas cidades, muitas tribos lá invadiram cidades e permitiram que alguns caminhos ficassem no meio deles. Então, isso tinha consequências gravíssimas aí. Não façais menção nos nomes de seus deuses, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Olha a preocupação de Josué aqui, para que eles não adorassem outros deuses, nem falassem nem o nome de outros deuses, muito menos jurar pelos deuses cananeus, né? Mas ao Senhor vosso Deus vos apegareis, como fizesse até o dia de hoje. Ou seja, permanece do jeito que está até agora, não muda nada, está tudo no bem. Pois o Senhor expulsou de diante de vós grandes e fortes nações, e quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Então, peraí. Está claro o que nós já vivemos? Se querem diferente? Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como já vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes ao Senhor vosso Deus, porque se dele vos desviardes e vos apegardes ao restante das nações e ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes e com ela vos misturardes, elas convosco, sabereis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede e açoites, e as vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que vosso Deus, o Senhor vosso Deus, nos deu. Então, aqui, se desviar, o negócio chicote vai estralar. Então, uma das coisas que Josué deixou claro para eles, é se desviar, se misturar com esse povo, e a mistura a gente sabe o que vai acontecer. Porque começar a haver casamento entre eles, eles já viram lá atrás que isso deu ruim, né? Como diz aí, mas eles insistiram nisso tudo. Ele alerta, pois caso o povo se desviasse, o Senhor não expulsaria os inimigos do meio deles, seriam essas nações laços e redes para eles, então estava avisando que o perigo das relações com aquelas nações que serviriam aos deuses falsos, elas só poderiam acabar em influências e
influenciados e desobedientes, né? Ou seja, começou a se misturar, vai trazer desobediência, vai influenciar vocês e, inevitavelmente, isso vai trazer dor, tanto que a gente vai ver no livro de Juízes, que tudo isso de fato aconteceu. Josué havia exortado o povo a observar a lei do Senhor, senão Israel pereceria sobre a terra que Deus lhe tinha concedido. Pois a aliança com os cananeus seria motivo de grande desgraça sobre Israel, mas a aliança com os seus deuses traria a destruição por completo. Então, quer dizer, a aliança com os cananeus já é grave, mas se você ainda fizer com os deuses dele, aí a destruição é completa. Então, quer dizer, era para nos afastar da presença do Senhor mesmo. Vamos ler o versículo 16 para encerrar o capítulo 23. Quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e fortes e servirdes a outros deuses, e os adorareis, e então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Quer dizer, aqui já está falando, se vocês fizerem, vocês vão perecer aqui na terra, já sabe o que vai acontecer. Então, os últimos recados de Josué, que é muito claro no capítulo 23, o penúltimo capítulo aí, do livro de Josué, exortando eles, lembrando eles daquilo que Deus tinha feito, falando para eles qual era a receita que ele tinha recebido e que ele teve êxito em guardar os estatutos, não olhar para a direita e para a esquerda, e falando para eles que se eles se desviassem, tinha as consequências. É como se ele estivesse falando para eles, olha, estou lembrado, se você desviar, lembra de Deuteronômio 28? Tem as bênçãos, mas tem a maldição. Então, eles só precisavam preservar aquilo que o Senhor estava falando para eles. A única instrução era essa. Então, Josué deixa muito claro, porque havia chegado o tempo final de Josué, né? Aqui Josué, logo na sequência, vai morrer. A gente vai ver que começa um novo tempo, onde não tem mais Josué. Se com Moisés foi difícil, com Josué foi difícil, imagina sem esses dois grandes homens da Bíblia aí, o que o povo vai fazer? Vai ficar aí 30 anos, 40 anos na mão dos inimigos. Olha as consequências, né, da desobediência. Quando não tinha um líder, por isso que a gente fala hoje, o que nós precisamos hoje, nos dias de hoje? Nós precisamos de um sacerdote, né, de um líder espiritual. Por quê? É como se hoje nós tivéssemos, vamos pôr o caso da Bispa, nós temos um Moisés aqui na igreja, que nos dá direção. Quando vê a gente chegando, exorta. Quando vê que o Senhor vai dar o castigo, vai lá e ora, clama. Isso é uma coisa que Moisés fez muito, foi clamar pelo povo. Porque várias vezes o Senhor declara, até quando essa má congregação vai desobedecer, vai ser desobediente, eu vou consumir todo mundo. E aí Moisés vai lá, intercede. Josué não foi diferente, mas Josué pegou uma carga um pouco mais leve, mas ainda assim teve que interceder pelo povo. Intercedeu quando eles perderam lá e estavam trazendo coisa contaminada. Então, hoje, esses líderes aqui, é exatamente o que a gente vê hoje na igreja. O sacerdote lá, a autoridade máxima de cada denominação aí, são esses líderes aí, que vão exortar, que vão chamar a nossa atenção, vão puxar a nossa orelha, vão colocar a gente no caminho certo, mostrar a receita de como é para viver o sucesso e mais, clamar e interceder pelas nossas vidas. Então, imagina a gente sem eles, é como a gente ficar no mundão aí, né? Viver as consequências dos casamentos cananeus, das contaminações dos deuses cananeus. É exatamente o povo que não serve ao Senhor, não tem comunhão com o Senhor, está vivendo aí fora. Então não vamos nós buscar tudo isso, a receita está aí, né? Então, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, pessoal. Então, finalizamos aí o capítulo 23. Na sexta-feira, último dia da semana também, nós vamos ler o capítulo 24 e vamos recapitular todo o livro de Josué. Eu sei que não é grande, mas nós vamos recapitular. Foi uma sugestão do Maurício está aqui hoje com a gente. Glória a Deus pela vida dele. Mas eu acho que é interessante também, porque a gente lembra tudo que foi falado aí e fechamos realmente o livro de Josué, para a gente começar o livro de Juízes. Então, na segunda-feira, começamos o livro de Juízes, devemos terminar aí 2 semanas, já que a gente consiga ler o livro de Juízes, não é tão grande. Em 2 semanas a gente deve terminar o livro de Juízes, e aí talvez ainda em outubro, nos últimos dias de outubro, nós começamos o livro de Ruth. E aí, em novembro, mês de novembro, nós devemos finalizar 1 Samuel, não sei se a gente consegue chegar em 2 Samuel, mas pelo menos 1 Samuel a gente vou tentar ir em 1 Samuel, vou tentar fazer até o final do ano 1 Samuel e 2 Samuel. E aí a gente entra de férias, e aí quando eu voltar, quer dizer, vocês entram de férias, né? Porque eu vou estar estudando e preparando já o material para o ano que vem, tem muita coisa. São livros aí, nós vamos pegar a 1 Reis, 2 Reis, são livros que eu tenho que estudar muito mais, porque tem muita parte geográfica que eu quero ensinar para vocês aí, quero compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem me dado.
Então, só que eu vou ter que me dedicar um pouco mais. Então, vai esse tempo de férias aí, eu vou conseguir dar uma mergulhada um pouco mais nesses livros aí, que são mais complexos, tem muita data, muito acontecimento, e como nós vamos estar. Porque uma coisa eu ler lá e passar para vocês o que está escrito lá. Alguma palavra outra que vocês não sabem explicar para vocês, mas é diferente. Nós vamos ver numa ordem cronológica de acontecimento. Então, nós vamos ter certeza que aquilo aconteceu, nós vamos ver que tem um certo que passa para outro livro, porque o acontecimento está lá, parou a narrativa aqui, porque aconteceu né, algo, que lá a divisão das tribos, só para vocês entenderem, Judá e Israel. Então, nós vamos precisar entender isso, é o meu compromisso que vocês entendam essa diferença, porque é o mesmo povo, porém dividido. Então, se você entender isso, então, nós vamos ver que está acontecendo alguma coisa que para, porque está acontecendo lá em Israel, aí vai lá, relata Israel, volta para o que está acontecendo em Judá. E muitos profetas, nós vamos ver, que eles não cuidaram do povo no mesmo lugar. Não estava lá com o povo de Israel, não estava com o povo de Judá. Então, tudo isso nós vamos precisar aprender. E eu quero ir num ritmo tranquilo, e eu vou me dedicar aí nas férias aí, vocês, para trazer isso de uma forma bem simples, bem prática, para que vocês entendam. Amém? Glória a Deus. Então, vamos orar, e por hoje encerramos, em nome de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por essa noite extraordinária que o Senhor nos preparou, por esse momento na tua presença, esse momento de estudo, Pai. Quero te pedir, Senhor, em nome de Jesus, tudo isso que o Senhor nos enriqueceu essa noite, Pai, que possamos compartilhar com os nossos amados, Pai, em nome de Jesus. Visita poderosamente a cada um que recebeu essa ministração ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, que possa compartilhar da mesma forma, Senhor, em nome de Jesus. Entra em cada casa, cada família, Pai, toca, cura, liberta, restaura e aviva, Pai, o teu povo, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade, em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Glória a Deus. Então, voltamos aí, sexta-feira, aí, para finalizar o capítulo. Legal? Não esqueça que amanhã tem Palavra do dia às 8h30, amanhã nós temos Prefiro Crer da tarde, e à noite nós temos mulheres conectadas na missa. Então, não deixe de estar na Hebron amanhã, nós temos uma agenda cheia, bastante acontecimento amanhã. Legal? Um beijo grande, pessoal. Fica na paz do Senhor e tchau, tchau. Ah, essa é Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja aqui, te ama. Devia trazer uma Maurício aqui para ele fazer isso aí. Isso aí, sexta-feira ele vai fazer um coraçãozinho aqui para vocês. Um beijo, pessoal. Fica na paz do Senhor. O Face não quer ir. Vamos lá, Face.